Tá, tudo bem? Hoje então a gente vai fazer um teste. E o teste consiste no quê? Eu tenho o meu jogador, que é o cubo branco, e ele vai tocar no cubo verde e no cubo vermelho. A princípio, ele pode mexer para todos os lados, mas a gente vai só mexer ele no eixo X, que é essa linha vermelha aqui. Como vocês podem ver, essa linha vermelha. Beleza. O que que é o teste? Eu vou tocar no cubo verde e ele vai começar a contar o tempo e no cubo vermelho, quando eu tocar no cubo vermelho, ele vai parar de contar o tempo. Esse é o teste. Então, o que que a gente vai precisar? Vamos ver a parte do que a gente realmente vê, não a parte do script. Então tem aqui o main, que é o principal, é o meu mundo. Aí tem o X-Origin. Eu uso o X-Origin por quê? Porque depois a gente vai passar para o óculos de realidade virtual. E é por isso também que eu uso a XR câmera, porque eu vou passar por óculos 3D. Aqui você tem a visualização para ver o que que a câmera está vendo. Eu gosto de usar a visualização, né? E aí você vem no inspetor e você muda aqui a posição. Ah, quero mais longe, quero mais perto. Mas pelo menos você tem uma ideia do que você está fazendo. Ah, mais para baixo, mais para cima, para um lado, para outro. E também nós temos rotações. Ih, muito rápido a rotação. Nós temos rotações em X e em Y e em Z, beleza? Tá. É, Então eu tenho aí já a câmera pronta. Eu tenho a luz e também eu gosto de botar a câmera até rodar o programa e aí eu vou mudando a luz. Tem que tirar da visualização. Eu vou mudando a luz e vejo, gostei dessa luz. E aqui nós temos três botões. Melhor, dois botões e o jogador. É o botão Start para começar é o verde e o para terminar é o vermelho. Dentro do botão que a gente tem? A gente tem uma Collision Shape e o Mesh Instance. O Mesh é o que a gente vê, eu botei cor para diferenciar e eu não mudei nada, veio default. Então é um metro por um metro, o cubo. E aí aqui vem o pulo do gato. Pra gente é, sempre tem colisão. O Godot ele já faz a colisão para você. Mas o que não tem é a detecção de colisão. Ou seja, aqui o que a gente vê visualmente, ele não atravessa o cubo, mas ele não sabe se está detectando ou não. Para detectar se está colidindo ou não. Para detectar, a gente tem que usar um raycast. Nada mais é do que um raio. Se eu dar um zoom aqui, você vai ver que tem uma pontinha azul saindo. Essa pontinha azul aqui é raycast. O Raycast, ele é muito usado porque dentro dele tem uma função preparada, né, uma built-in function, que ele diz assim, está colidindo? Então a função é ponto, que é um método, né, o método tem a ver com programação orientada a objeto. O método dele é está colidindo, is colliding. Aí ele pergunta, está colidindo? A resposta é sim ou não. E aí com isso eu consigo fazer o meu programa, e essa é a parte chave do programa, é usar o Recast e a função pronta dele é isCollide, o método, né? Então, se a gente rodar aqui, ele dá esse erro aqui, mas não é problema, é só porque a gente não está conectado, entendeu? E lá apareceu o vermelho e o verde. Tô usando aqui WASD, básico. E aí, quando eu vou para esquerda, para a direita, ele aperta e começa a contar. E eu não tô tocando e ela começa a contar. Aí eu aperto aqui pra esquerda e ele para. Depois a gente vai parar e ver certinho, só que ele continua aqui. Uma coisa que eu fiz só pra esquerda e pra direita. Óbvio que eu posso mexer pra direita e pra esquerda, mas, por exemplo, se eu vir aqui por trás, ele não começa a contar, entendeu? Por quê? Porque o Raycast só tá pra direita e pra esquerda. Se eu vir aqui embaixo, eh, na frente, ou até se eu fosse embaixo, eu não mexi ainda em Z nele. Até que mexeu. Se eu for aqui embaixo, ué, funcionou. Aqui foi um bug.
Ele se perdeu. Mas não é para funcionar em nenhum dos lados. É só em cima de um lado e do outro. Não é nem embaixo, nem em cima, nem à frente, nem atrás. Beleza? Por quê? Porque o Raycast tá só dos dois lados. Ali o que aconteceu foi um bug, tá, gente? Acontece bugs. Ou talvez não foi nenhum bug, é que eu toquei. Primeiro eu toquei do lado e depois embaixo. Agora vamos ver o script, que é a melhor parte. Aqui, agora sim. Então eu tenho o meu main, que eu tô fazendo a interface do XR. Ah, é importante, você tem que vir aqui em projeto. Eu já ensinei isso em outro vídeo, mas não custa repetir. Você vem aqui em projeto, configurações de projeto. Aí você tem que vir em XR, em tecnologia OpenXR e ativar tudo aqui. Ativa. É, e depois em shaders de ativa também. Aí ele vai, né, apagar e ligar para você normal. Aí você já pode ligar a sua interface. E no Rigid Body a gente tem algumas coisas aqui. Primeiro tem gravidade, isso daqui a gente não está usando ainda. Deixa a gravidade em zero. Aqui é a velocidade do movimento do jogador. Aí tem a velocidade, que vai ser x, y e z, né? Aí tem o tempo de começo, tempo de final, não precisa, porque eu fiz de uma forma mais simples. Aí eu tenho um flag, uma bandeira, e o tempo em milissegundos também não precisou, porque eu usei só um tempo. Aí o que eu tô fazendo? Eu tô pegando a direção. Primeiro eu calculo a direção e depois só multiplicar pela velocidade. A direção, então, vai ser a minha posição inicial, que tem uma função pronta já, global transform.origin. Eu também tenho uma palavra. Declarei. Eu já declarei os meus raycasts, que é para esquerda e para direita. Aqui tem o movimento, tá? Essas teclas são o quê? Normalmente você pode usar a tecla pronta ou então vem projeto, configuração de projeto. Aí vem mapa de entrada. Aí você escreve a mesma palavra que está aqui, a mesma palavra que está aqui, você escreve aqui e escolhe um botão. Eu escolhi WASD e E e Q para subir e para descer. E aí também eu tava tentando fazer com tecla, mas era melhor fazer com toque. Aí eu mudo a direção e depois para ele se mexer eu multiplico por uma velocidade. Esse daqui já é uma coisa pronta, Move and Collide, com a velocidade e tal. Aí agora sim, ó. Tá vendo que eu disse o método, ó? Se o raycast tá colidindo, então o flag é zero. E se o raycast não tá colidindo, o flag é um. E aí como que eu conto o tempo? Colidiu, eu começo a contar o i. Eu faço um contador, conta, 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 conta. Aí colidiu no vermelho, aí para. Aí quando for o flag for a 1, ele para e diz que o tempo que demorei, que é time elapsed, é igual a i vezes o delta. O delta, que tá aqui, ó. É um númerozinho que tem a ver com o tempo. É quanto que ele demora para dar uma volta na função inteira, que é como se fossem os frames. Desculpa. É como se fossem os frames. Então eu pego quantos frames passaram vezes o tempo que cada frame tem, e aí fica o tempo. Aí eu mostro o tempo. E só que por que que aparece aquele monte de zero? Porque depois eu zero o i para ele fazer de novo. Só que aí como eu zerei o i, ele volta. E pergunta qual que é o flag? O flag é um. Então entra aqui. Ele mostra time-elapse é o quê? É i, que agora é zero, porque eu pedi para ele ser zero, vezes o delta dá zero. Por isso que ele fica mostrando um monte de zero. Mas se a gente. Vamos rodar mais uma vez. Beleza? Então eu vim aqui, contou, pá. E aí, ó. Eu fiquei 4,3 segundos. Que é 259 iterações, dá mais ou menos 4,3 segundos. E aí, ainda assim, ó, apareceu um monte de zero. Então, é assim, tem funções mais complicadas para descobrir o tempo, mas isso é bem simples e é, tem que usar bastante o cérebro. Então é isso, só dando um review, né? Uma revisada. Tem dois blocos. Eu vou tocar num bloco,
E aí ele vai começar a contar o i, depois o que é a quantidade de frames, depois eu multiplico por quanto tempo um frame demora, e isso me dá o tempo total. Aí, para deixar ele mais completo, dá de botar então um raio para frente, para trás, e para cima e para baixo, e eu vou poder tocar esses dois cubos em qualquer lugar. Veja que o raio não sai do cubo, o raio sai do jogador, entre aspas. E esse jogador primeiro é um cubo, mas depois seria a mão na realidade virtual.